Neste exato segundo, enquanto quem nos ouve presta atenção nesta frase, milhões de células no corpo humano estão cometendo suicídio. Sim, exatamente. E o mais bizarro de tudo isso é que se elas não fizessem isso, a gente simplesmente não estaria vivo amanhã. É a mais pura verdade. A gente costuma associar a morte celular a algo ruim, né? A uma doença. Com certeza. Mas na biologia, a sobrevivência de todo o organismo depende desse sacrifício constante, sabe? Das partes que não estão mais funcionando direito. Aham. Se esse sistema falhar, o corpo pode ser rapidamente consumido por um câncer, por exemplo. E é exatamente essa a nossa exploração de hoje. Bom, eu tô super animado para começar esse mergulho profundo no impressionante mundo do controle de qualidade celular. É um tema riquíssimo. Demais, cara. Nós vamos decodificar como as células tomam a decisão monumental de se dividir, como elas reparam erros mortais no DNA de forma incessante e, claro, o que acontece quando todos esses sistemas entram em colapso. Exato. E o material que a gente tem como base detalha isso de um jeito muito técnico, mas muito claro. Sim, e eu gosto muito daquela imagem do corpo humano como uma fábrica gigantesca e ininterrupta, sabe? Uma ótima analogia. Uma verdadeira linha de montagem biológica que precisa substituir peças desgastadas o tempo todo. Mas assim, com um desafio absurdo, que é garantir que cada nova peça seja uma réplica genética absolutamente perfeita da anterior. E o que realmente impressiona nessa fábrica do ponto de vista analítico não é nem a capacidade de multiplicação em si. Não. Não. É o rigoroso departamento de controle de qualidade. É um sistema que avalia continuamente, a cada milissegundo, se a divisão celular deve ou não acontecer. Caramba. Não é apenas um motor acelerando, sabe? Mas um sistema magistral de freios de contrapesos e sensores de dano. Ok, vamos desempacotar isso. Para a gente entender como as doenças surgem, primeiro a gente precisa visualizar como essa linha de montagem funciona num dia normal de trabalho, né? Com certeza. O básico do básico. A vida de uma célula é dividida basicamente entre a intérfase, que é o período onde ela cresce e trabalha, e a fase M, que é a mitose, a divisão propriamente dita. Exatamente. E a intérfase tem suas próprias etapas, né? A G1 de crescimento, a fase S, que é o momento tenso, onde o DNA inteiro é copiado, e a G2, que é a preparação final. Mas a célula não vai simplesmente deslizando de uma fase para outra no piloto automático, certo? Pontos de verificação ou checkpoints. Tá. Pensa neles como catracas de segurança mesmo. Por exemplo, na transição da fase G1 para a fase S, antes da célula gastar uma energia absurda copiando o DNA, o fiscal avalia o ambiente externo. E dá uma olhada em volta. Isso. Ele checa, tem nutrientes suficientes ao redor. Existem sinais químicos, os chamados mitógenos, dizendo que pode se multiplicar. E se não tiver? Se a resposta for não, a célula barra o processo e entra num estado de repouso absoluto, a fase G0. Ela simplesmente para. Ela fica lá, viva, trabalhando, mas sem se preparar para dividir. Cara, é uma estratégia perfeita para economizar recursos. E eu imagino que depois de copiar o DNA, a fiscalização fique ainda mais pesada, né? Muito mais pesada. Na transição da fase G2 para a fase M, o fiscal passa um pente fino para checar se toda a fita de DNA foi replicada e se não há nenhum dano estrutural. Pente fino literal. Sim. E no meio da mitose em si existe até uma confirmação física e mecânica. Como assim mecânica? É que antes da célula puxar metade dos cromossomos para um lado e metade para o outro, ela checa se todos eles estão perfeitamente presos aos cabos que vão puxá-los, sabe, o fuso mitótico? Nossa. Se um único cromossomo estiver solto, o processo inteiro para. Cara, isso é muito coordenado. Mas espera aí, me tira uma dúvida. Quem é que liga e desliga essas catracas? Boa pergunta. Porque lendo as fontes, eu vi que existem uns interruptores moleculares chamados ciclinas e CDKs. Pelo que eu entendi, as CDKs são os motores. E elas estão sempre ali estacionadas na célula, mas sozinhas não fazem nada, é isso? Exatamente. As CDKs, ou sinases dependentes de ciclinas, são enzimas que ficam inativas na maior parte do tempo.
Elas só ligam quando uma outra proteína, a ciclina, gruda nelas. Ah, daí o nome ciclina, né? Isso, o nome vem justamente do fato de que a concentração delas sobe e desce em ciclos dentro da célula. Entendi. Mas a genialidade do sistema está no fato de que só juntar as duas não é suficiente para ligar a máquina. Peraí, então deixa eu ver se eu entendi direito. Parece aquele sistema de lançamento de míssil nuclear que a gente vê em filme, sabe? Adoro essa comparação, aham. Tipo, precisa de duas chaves viradas ao mesmo tempo, que seriam a ciclina e a CDK. Mas não é só isso. Tem umas travas de segurança a mais, né? Uma analogia excelente. Quando o complexo ciclina-CDK se forma, ele ainda carrega travas de segurança físicas, que são pequenos grupos de fosfato inibidores. Tá. Eles bloqueiam a ação da enzima para finalmente acionar o ciclo e uma outra proteína específica, uma fosfatase, precisa vir e arrancar fisicamente esses fosfatos. Ela tem que tirar a trava com a mão, digamos assim. Exato. Só depois dessa desfosforilação, o complexo fica ativo para empurrar a célula para a próxima fase. E nós precisamos falar também dos freios de emergência que seguram tudo isso. A proteína P53, por exemplo. Nossa, essa P53 aparece o tempo todo no material do nosso mergulho. Qual o papel prático dela mesmo? O que é fascinante aqui é que ela é o guardião central. Quando há qualquer dano no DNA, a P53 é ativada. Uhum. A função dela é fabricar uma outra proteína, a P21, que age como uma garra que se prende ao motor ciclina-CDK e paralisa tudo na hora. Puxa o freio de mão total. Total. Outro freio vital é a proteína retinoblastoma, ARB. Fisicamente falando, a ARB fica abraçada, aprisionando as moléculas que iniciam a cópia do DNA. Ela segura a galera ali. Segura firme. Ela só solta essas moléculas quando a célula recebe o sinal claro e seguro de que é hora de se dividir. Mas vem cá, se o sistema tem checagem dupla, tripla, travas de segurança, fosfatos e freios de emergência, como a P53 e a ARB, como é possível que dê erro? É uma ótima questão. O que impede uma célula rebelde de simplesmente ignorar tudo isso e se dividir para sempre, criando um tumor, por exemplo? É aí que a perfeição do sistema se torna a sua maior fraqueza, né? A eficácia desse controle depende de todas as peças existirem e funcionarem ao mesmo tempo. Ah, claro. A P53 é tão crucial que a ciência descobriu que ela está mutada, ou seja, defeituosa ou ausente em cerca de 50% de todos os cânceres humanos. 50%, caramba! Sim, metade. Quando a P53 falha, a célula simplesmente fica com o freio de emergência. Ela percebe o dano no DNA, mas não consegue parar para consertar. Nossa, e aí vai acumulando erro. Exato, ela replica um código corrompido e isso vira uma bola de neve de mutações aceleradas que empurra a célula para a malignidade. Entendi. O que faz uma ponte perfeita para a nossa próxima questão. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Opa, vamos lá. Se a ausência acidental da P53 já causa esse desastre todo, o que acontece se algo vier de fora, programado especificamente ao longo de milhões de anos de evolução, só para quebrar esses freios de propósito? Aí nós temos o cenário de um sequestro celular de altíssima precisão. O material que a gente analisou traz um exemplo clássico disso, que é o papilomavírus humano, o HPV. O famoso HPV. Ele mesmo, ele não invade a célula e tenta copiar seu próprio material de forma passiva. Ele traz armas moleculares criadas exatamente para desmontar essa fábrica que a gente acabou de descrever, usando duas proteínas virais chamadas E6 e E7. Cara, imagina só um assalta-banco. O assaltante amador entra atirando, faz barulho, a polícia chega. O caos. Mas o HPV seria aquele assaltante profissional de filme, né? Ele não quebra a porta, ele entra de fininho e vai direto na sala de segurança. Mas como essas proteínas E6 e E7 agem na prática ali no dia a dia da célula? Continuando com o seu assalto a banco. A proteína viral E6 é o especialista em cortar os fios do alarme central. Tá. Ela tem um formato que se encaixa perfeitamente na P53. Quando a E6 gruda na P53, ela marca essa proteína de segurança como lixo e a manda direto para o proteassomo. Que é o quê?
Uma lixeira. É literalmente a máquina de triturar lixo da célula. A P53 é destruída. Sem ela, a célula perde a capacidade de acionar o suicídio celular caso perceba que está sendo manipulada. Que loucura, cara. Ele joga o segurança no triturador mesmo. E a outra proteína, a E7, o que ela faz? A E7 vai cuidar da segunda barreira. Lembra que a proteína RB fica abraçando e prendendo os fatores de proliferação? Lembra que segura a galera. Então, a E7 entra e suborna esse guarda. Ela se liga à RB, forçando ela a soltar o fator de transcrição E2F. Eita. Uma vez que o E2F está solto, ele age como um megafone, mandando a célula inteira entrar na fase S de replicação, mesmo sem nutrientes, sabe? Mesmo com um DNA danificado. Ele ignora tudo. Tudo. O vírus sequestra todo o maquinário só para forçar a célula a criar milhares de cópias do próprio vírus. E as consequências clínicas disso, eu imagino que sejam enormes, né? Gigantescas. Na prática, o que isso significa para o nosso corpo é que você tem uma proliferação violenta puxada pela destruição da RB, combinada com a total impossibilidade de acionar a morte celular porque a P53 foi triturada. Aham. Esse é exatamente o mecanismo molecular que leva ao desenvolvimento de tumores como o câncer do colo do útero. Entendi. Principalmente com aquelas cepas mais perigosas do vírus como HPV 16 e 18. O ambiente fica totalmente sem lei, sabe? As células epiteliais rapidamente se tornam pré-cancerosas. Certo. O vírus é um sabotador mal intencionado. Mas vamos pensar no dia a dia. Tá. E se eu nunca pegar um vírus? A fábrica funciona bonitinha, sem manutenção para sempre? Quem dera! Pois é, pelo que eu li, o próprio ato de existir já destrói o DNA aos poucos. A termodinâmica joga contra, né? Sem dúvida. A vida celular é um caos químico microscópico. Para se ter ideia, as moléculas de água dentro das nossas próprias células estão em movimento constante, colidindo violentamente contra o nosso DNA o tempo todo. O tempo todo. Sim. E essas pancadas físicas geram danos estruturais. O material detalha muito bem isso. Existe, por exemplo, a depuração. Como é que isso funciona fisicamente? Basicamente, uma colisão espontânea arranca uma base inteira do DNA, como uma adenina ou guanina. Arranca fora mesmo. Arranca. O esqueleto lateral da escada de DNA continua lá, mas aquele degrau específico cai. Fica parecendo marcada dentária faltando um dente, sabe? Nossa, que imagem bizarra. É o código genético ali, fica com um buraco. Além disso, temos a desaminação. É quando a água reage com uma base, citosina, alterando a estrutura química dela e transformando ela numa uracila, que é uma letra que nem deveria existir no DNA, só no RNA. Isso só de existir, cara. E ainda tem os ataques externos, de verdade, tipo sair no sol sem protetor. Exato, nossa. A radiação ultravioleta do sol causa um dano fascinante e perigoso ao mesmo tempo. O que rola? Quando o raio UV atinge o DNA, ele energiza duas bases de timina que estão lado a lado na fita, fazendo com que elas se agarrem quimicamente uma na outra. Uhum. A gente chama isso de dímeros de timina. Isso cria literalmente um nó, sabe? Uma lombada física na hélice do DNA. Tipo um calombo na pista. Perfeito. E quando a máquina de cópia da célula passa por ali, ela bate nessa lombada e trava. Cara, é um bombardeio constante. E, lendo as fontes, me veio a imagem de um editor de texto de computador, sabe? Para tentar entender como a célula conserta tudo isso. Aham. Tem danos que parecem só um erro de digitação de uma letra, mas tem danos que parecem uma frase inteira corrompida. Como a equipe de manutenção atua nesses casos diferentes? A analogia do editor de texto é maravilhosa, viu? A salvação do DNA é a sua estrutura em dupla hélice. Se um lado estraga, o outro lado serve de molde perfeito. Certo. Para os pequenos erros de digitação, como aquele dente faltando da depurinação, a célula usa o mecanismo de reparo por excisão de bases, o BER. Como ele age? Uma enzima passa, verificando, encontra a base alterada, recorta só aquela letrinha e cola certa no lugar.
é muito cirúrgico. E a lombada do raio de sol que é maior. Aí o reparo tem que ser mais agressivo. A célula aciona o reparo por excisão de nucleotídeos UNER. Enzimas vêm, selecionam um pedaço enorme ao redor daquele nó, cortam a fita dezenas de letras antes e dezenas de letras depois e jogam tudo fora. Joga fora o bloco inteiro. Isso. Aí a polimerase reconstrói a frase inteira olhando a fita de baixo. E tem ainda um terceiro mecanismo de rotina que age silenciosamente logo atrás da máquina que copia o DNA. Qual é? É o reparo de malpareamento. É literalmente um corretor automático corrigindo 99% dos erros que a própria célula comete ao duplicar o código. Sensacional. Mas espera, tem uma falha grave em todos esses concertos. Todos eles, o BER, o NER, dependem de olhar a fita espelho, que está grudada do outro lado, para saber qual letra colocar, né? Exato, o molde. E se acontecer o pior? Se a fita dupla inteira for cortada no meio, tipo uma quebra por radiação pesada... E aí complica? Porque se o disco rígido inteiro rachar, as duas fitas se soltam e você não tem a cópia espelho. De onde a célula tira a cópia de segurança nesse caso? Essa é, de fato, a pior emergência estrutural possível. E a célula toma atitudes extremas. O primeiro caminho é rápido, porém sujo. Chama-se junção de extremidades não homólogas. Sujo como? As enzimas chegam, veem a fita partida, mastigam as pontas esfarrapadas para tentar criar uma superfície lisa e colam as duas extremidades com uma supercola química. Mas espera aí, se elas mastigam as pontas antes de colar, as letras que estavam ali no meio são deletadas para sempre. Exatamente. A célula preserva a integridade estrutural do cromossomo, mas sacrifica a informação original daquele trecho. Se um gene importante estiver ali, ele já era. Nossa, que perigo. Ação homóloga. Que nome imponente. Como é a coreografia disso? É a dança enzimática mais sofisticada da biologia, eu diria. A célula reconhece a quebra, uma das pontas do DNA quebrado se estica fisicamente, invade o cromossomo vizinho intacto e começa a deslizar pela hélice irmã. Procurando o quê? Procurando a exata sequência de letras que combina com a dela. Quando ela acha, ela usa esse cromossomo vizinho como um molde perfeito para reconstruir o que foi quebrado letra por letra. Caramba! Depois ela se solta e a quebra é consertada sem perder um único nucleotídeo de informação. Cara, imaginar um fio de DNA invadindo o outro fisicamente para ler informação é muito absurdo de genial. Mas todo o sistema fabril tem um limite, né? Com certeza tem. A gente viu a equipe consertando as coisas de boas. Então, o que tudo isso significa quando dá ruim de verdade? O que acontece na fábrica quando o dano é tão massivo, quando o calor ou a falta de oxigênio é tão absurda que passa do ponto de reparo? Aí nós chegamos ao ponto de ruptura da célula. Sob estresse extremo, a primeira coisa que colapsa são os geradores de energia, as mitocôndrias. Tá. Quando elas falham, a produção de ATP despenca a quase zero. Sem ATP, as bombas de membrana param de funcionar e tudo vira um caos imediato. Apaga tudo. E, além disso, as mitocôndrias danificadas começam a vazar proteínas específicas no líquido interno da célula, o citosol. E essas proteínas funcionam como mensageiras do apocalipse, sinalizando que não tem mais volta. E eu li nas nossas anotações que o cálcio entra nessa história como um grande vilão, né? Que o cálcio age como se fosse um alarme de incêndio que enlouqueceu de vez. Por quê? Porque numa célula saudável, o cálcio livre é quase inexistente no citossol. Ele fica trancado em compartimentos. Certo. Mas com a falha de energia e os buracos na membrana, o cálcio inunda a célula. E o excesso de cálcio funciona como uma chave mestra destrutiva. O que ele liga? Ele ativa as fosfolipases, que são enzimas que começam a rasgar as próprias membranas da célula, ativa as proteases, que quebram os enzymes, que mantêm o formato dela, e liga as endonucleases, que começam a picotar todo aquele DNA que a gente acabou de ver ser tão bem cuidado. É uma autodigestão desesperada.
Meu Deus. Sem contar que todo esse estresse começa a dar problema na linha de produção das proteínas em si, né? Aquele departamento que dobra as proteínas para elas terem o formato 3D correto. Radicais livres do estresse oxidativo, o maquinário de dobrar proteínas Falha. E qual o problema de uma proteína mal dobrada? É que proteínas têm partes que gostam de água e partes que odeiam água. Se elas não dobram direito, essas partes que odeiam a água ficam expostas. Elas são muito pegajosas e começam a se grudar umas nas outras, formando grandes blocos de lixo tóxico estrutural. Ah, foi por isso que eu vi a relação com Alzheimer e Parkinson no texto. Exatamente. O acúmulo letal dessas proteínas mal dobradas é a base física das doenças neurodegenerativas. O retículo tem sensores finíssimos para detectar esse lixo. Sabe o sistema UPR, com os sensores PERC, IR1 e até F6? E o que eles fazem? Ele tenta de tudo. Para a produção, tenta reciclar, tenta limpar. Mas se a carga tóxica for insustentável, a própria fábrica aciona o botão final, através da proteína CHOP, e sinaliza para que a célula morra. Na prática, como é essa saída de cena? A célula simplesmente explode, vaza tudo e prejudica as vizinhas saudáveis? Ou existe uma forma mais educada de encerrar as atividades? Se conectarmos isso ao cenário maior, a forma como a célula morre muda absolutamente tudo para a saúde do tecido em volta dela. E aí temos os dois grandes extremos. Quais são? Se o dano for agudo demais, como uma isquemia ou uma queimadura grave, e a célula ficar totalmente sem energia, ocorre a necrose. Que é a explosão. Isso. É exatamente essa morte descontrolada, uma explosão caótica. A membrana se rompe, as enzimas digestivas da célula vazam, e isso derrete as células vizinhas, gerando uma inflamação imensa e dor localizada. É o que chamamos de uma morte suja. Faz muito sentido. E a morte elegante? A morte limpa é a apoptose, aquele suicídio elegante e programado que o vírus HPV tenta evitar a todo custo, lembra? Lembro, claro. Na apoptose, a célula entende que não tem conserto, mas ela ainda tem energia. Então, de forma orquestrada, ela encolhe, corta o próprio DNA em pedacinhos padronizados e se empacota em pequenas bolhas perfeitas com as membranas intactas. Fica tudo guardadinho. Assim, nada do conteúdo tóxico vaza e essas bolhas enviam um sinal químico do tipo venha me comer para os macrófagos, que são as células de limpeza do corpo. E eles engolem tudo silenciosamente sem gerar nenhuma inflamação. Cara, que incrível! E só para não deixar passar, a fonte falava também de uma última tentativa de sobrevivência antes da morte certa, a autofagia. O que é isso? A autofagia é impressionante. Imagina que a célula não está cheia de lixo tóxico, mas sim morrendo de fome, sem nutrientes. Como um último recurso extremo, ela empacota suas próprias organelas, seus próprios motores e estruturas não vitais e joga ácido em cima para digerir partes de si mesma. Caramba, canibalismo celular. É bem isso. A ideia é gerar matéria-prima de emergência para manter a célula viva na esperança de que a crise passe. Ela literalmente come parte de si mesma para sobreviver mais um dia. Olha só, é impressionante pensar na escala em que tudo isso ocorre. Todas essas engrenagens microscópicas, essas lutas de vida ou morte que nós discutimos hoje, elas parecem abstratas, mas se conectam à nossa experiência humana mais tangível, né? Diretamente. Sem dúvida alguma. Imagina só, cada vez que a nossa pele descama depois daquela queimadura de sol horrível na praia, aquilo não é a pele morta pelo calor, pura e simplesmente. Não mesmo. São bilhões de células executando a apoptose elegantemente, cometendo suicídio coletivo porque a proteína P53 detectou as lombadas de timina lá do sol e determinou que o risco de quem nos ouve ter um câncer de pele era alto demais para tentar consertar tudo aquilo. Perfeito. É o sacrifício individual pelo bem do organismo inteiro. O sucesso contínuo desses mecanismos microscópicos, trabalhando perfeitamente a cada fração de segundo, é a própria fundação da nossa saúde macroscópica a longo prazo. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento provocativo final que dá para construir a partir de todo esse material de hoje. Eu adoro essas reflexões finais. Considere este paradoxo. A gente geralmente associa a morte celular ao envelhecimento inexorável e à degeneração do nosso corpo.
A gente tenta achar cremes, dietas, sabe, para evitar que as células morram. Sim, o tempo todo. Mas nós acabamos de ver que sem a morte celular certeira, a apoptose, o corpo seria consumido pelo câncer rapidinho. Então, e se a verdadeira chave para estender a juventude e a longevidade humana de forma drástica não estiver em impedir que as células morram? Uhum. E se o segredo da ciência do futuro for dominar artificialmente aquele mecanismo genial de recombinação do DNA ou turbinar a autofagia, sabe, para que as células simplesmente nunca acumularem aquele lixo biológico e o estresse estrutural que tornam o suicídio da apoptose necessário desde o princípio? É uma mudança de paradigma total. Prevenir o lixo em vez de só focar na morte. Com certeza. A curiosidade é o combustível que nos impulsiona a desvendar esses mistérios. Porque a grande verdade é que o universo mais complexo e alienígena que existe, com suas próprias fábricas, sensores, equipes de manutenção e botões de autodestruição, não está lá fora no espaço. É verdade, tá bem mais perto. E agradecer imensamente a todos que acompanharam essa nossa exploração de hoje. Foi incrível, espero que tenham gostado tanto quanto a gente. Continuem questionando o que parece óbvio, continuem curiosos e até a nossa próxima análise mantenham a mente aberta para o invisível.